Nunca confiei em pessoas como eles. Não quero que meu filho se envolva com alguém daquela cor, disse uma mulher com desprezo. Seu filho não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tudo o que Dário desejava era poder se dar bem com seus pais, mas eles eram contra várias atitudes dele. No entanto, uma em específico chamou a atenção dele. Até sua irmã, que não tinha preconceitos, parecia não gostar de Sara. Não acho bom você sair com aquela mulher, Dário. Ela não tem boa índole, disse Júlia, claramente aborrecida. Dário não sabia o que estava acontecendo e estava confuso. Seria verdade o que seus pais e Júlia falavam? Dário estava pintando um quadro novamente. Ele havia subido a pequena colina de sua cidade para ter uma boa vista e pintar um quadro. Sua paixão era desenhar. Ele sempre ia lá. O sol estava nascendo, colorindo o céu com tons de rosa e laranja, refletidos nas águas tranquilas do rio ao longe. Dário sentia-se inspirado, as pinceladas fluindo com facilidade, como se a paisagem estivesse se materializando sozinha na tela. Após terminar de pintar, ele desceu a colina e subiu em sua bicicleta. A brisa matinal e o cheiro de grama molhada o acompanhavam enquanto ele pedalava até o mar. Ao chegar na praia, ele deixou a bicicleta na areia e correu para a água com sua prancha. O mar estava calmo, perfeito para surfar. Estar em contato com a natureza era o que fazia sua alma se acalmar, afastando as preocupações do dia a dia. Ele surfou por 1 hora, deixando as ondas carregarem todos os seus pensamentos. Depois de um banho de mar refrescante, Dário pedalou para o seu trabalho. Ele trabalhava como caixa em um pequeno supermercado no centro da cidade. O contraste entre a tranquilidade do mar e o movimento frenético do mercado era enorme, mas Dário gostava dessa dualidade em sua rotina. As horas de trabalho passavam rápidas, envoltas na monotonia do atendimento aos clientes. Durante a tarde, ele recebeu uma ligação de sua irmã, Júlia. Ela parecia ansiosa do outro lado da linha. Dário, eu preciso sair à noite e não vou dormir em casa. Você pode cuidar do Luan? Perguntou ela com a voz ligeiramente apressada. Dário pensou por alguns segundos. Ele havia planejado um fim de semana divertido para si mesmo, mas amava seu sobrinho e não o deixaria sozinho. Eu fico, Júlia. Não se preocupe. Respondeu, sentindo uma pontada de curiosidade sobre o motivo do pedido repentino da irmã, mas preferiu não perguntar. Júlia agradeceu rapidamente e desligou. Era sexta-feira e o dia de trabalho de Dário havia acabado. Ele voltou para casa onde morava com a irmã e sobrinho. Ao chegar, encontrou Júlia com uma grande mochila pronta. Ela estava prestes a sair, mas fez uma pausa para abraçar Dário. Muito obrigada, Dário. Prometo que te explico tudo depois, disse ela, antes de sair pela porta. Dário suspirou e se voltou para Luan, que estava assistindo televisão na sala. E aí, campeão? Parece que seremos só nós dois este fim de semana, disse ele sorrindo. Luan pulou do sofá e correu para abraçar o tio. Vamos brincar, tio Dário? Perguntou com os olhos brilhando de excitação. Dário passou a noite brincando com Luan, jogando jogos de tabuleiro e assistindo desenhos animados. No dia seguinte, acordou Luan cedo e perguntou se ele queria ir à praia. Quer brincar na areia enquanto eu surfo um pouco? Sugeriu. Luan ficou animado, seus olhos brilhando de antecipação. Sim, quero fazer um castelo de areia gigante, respondeu pulando da cama. Os dois se arrumaram rapidamente e seguiram para a praia. Dário ficou no mar, surfando e mantendo um olho em Luan, que se divertia construindo seu castelo de areia. Enquanto ele surfava, viu uma mulher se aproximando de Luan e conversando com ele. Uma sensação de proteção tomou conta de Dário, que nadou rapidamente até a praia. Caminhou decidido em direção à mulher, que estava de costas. Quando ela se virou, ele deu um grande sorriso. Era Sara, uma amiga de infância que ele não via há anos. Sara! Exclamou ele, surpreso e feliz. Sara sorriu e correu para abraçá-lo. Dário, quanto tempo? Disse ela rindo.
Acabei de terminar a faculdade e estou passando uns dias na cidade. Dário ficou feliz com a notícia e perguntou o que ela estava fazendo ali na praia. Vim surfar, acredita? Respondeu Sara mostrando a prancha. Dário ficou surpreso, pois não sabia que ela surfava. Que coincidência! Vamos surfar juntos então, disse ele animado. Eles surfaram e conversaram, lembrando dos velhos tempos e atualizando um ao outro sobre suas vidas. Depois de algum tempo, Sara convidou Dário e Luan para irem a uma cafeteria onde poderiam continuar a conversa. Na cafeteria, enquanto Luan saboreava um chocolate quente, Sara perguntou: Dário, o que você ainda está fazendo aqui na cidade? Sua família é rica. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo. Dário sorriu, olhando pela janela. Eu gosto daqui. É tranquilo, disse ele com simplicidade. Trabalho no supermercado do centro. É um emprego modesto, mas me faz feliz. Sara parecia surpresa. Você poderia estar comandando uma empresa de milhões? Disse ela com um tom de incredulidade. Dário riu. Dinheiro não é tudo, Sara. Eu encontrei minha paz aqui, respondeu ele sincero. Após mais alguns minutos de conversa, Sara disse que precisava ir, mas deixou seu contato. Vamos marcar de sair de novo. Foi ótimo te ver, Dário, disse ela, se despedindo com um abraço. Dário voltou para casa com Luan, sentindo-se feliz e nostálgico. O encontro inesperado com Sara trouxe de volta memórias boas, e ele ficou contente por ver que ela estava bem. Ele sabia que o fim de semana com Luan seria divertido e aproveitou cada momento, sabendo que momentos simples como esses eram os que realmente importavam. Dário ficou pensativo na conversa com Sara. Ele não mentiu quando disse que gostava de lá, mas as lembranças de sua família tornaram-se inevitáveis. Apesar de serem ricos, seus pais eram bastante duros com ele. Dário sempre quis ser pintor e desenhista. Esse era o seu dom e paixão. Seus pais, porém, nunca aprovaram essa escolha. Eles acreditavam que ele deveria se dedicar aos negócios da família e, como punição por sua rebeldia, o deixaram longe desses negócios. Certa vez, sua mãe disse a ele de forma severa: Você vai passar fome se seguir esse seu sonho ridículo. Devia fazer algo pela empresa da família. Mas Dário foi firme. Eu não posso desistir do que amo, mãe. Não posso viver uma vida que não é minha. Como punição por sua determinação, seus pais lhe deram uma pequena casa em uma cidade afastada, onde ele teria que trabalhar em empregos simples para sobreviver. No entanto, o que seus pais planejavam como uma punição acabou se transformando em uma agradável descoberta para Dário. Ele amou o local e a simplicidade da vida que levava. A pequena casa, com seu jardim e vista para o rio, tornou-se um refúgio onde ele podia pintar e desenhar em paz. Dário morava sozinho nessa casa, desfrutando de sua tranquilidade e liberdade. Mas, um ano depois, sua vida sofreu uma grande reviravolta quando sua irmã, Júlia, apareceu na porta da casa com uma mala nas mãos e os olhos inchados de chorar. Júlia, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, surpreso. Júlia suspirou, tentando segurar as lágrimas. Fui expulsa de casa, Dário. Nossos pais me mandaram embora, disse ela, a voz embargada. Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado, abraçando a irmã. Júlia enxugou as lágrimas e contou toda a história. Sempre rebelde, ela nunca quis seguir os passos dos pais. Mas o estopim foi quando ela engravidou de um homem que não queria assumir a criança. Os pais de Dário e Júlia, furiosos, insistiram para que ela interrompesse a gravidez. Júlia, no entanto, foi inflexível. Eu jamais faria isso. Não posso matar meu próprio filho, disse ela com firmeza. Sem outra opção, seus pais a expulsaram de casa. Dário ficou chocado e triste pela irmã, mas ao mesmo tempo aliviado por tê-la ali com ele. Ele prometeu que cuidaria dela e do bebê, não importava o que acontecesse. Vai ficar tudo bem, Júlia. Estamos juntos nessa.
disse ele, segurando as mãos dela. Nos primeiros meses, a vida com Júlia foi um desafio. Ela nunca se adaptou completamente à vida simples que levavam. Acostumada ao luxo e à comodidade, ela se via presa naquela pequena cidade por causa do bebê. Dário, eu sinto falta da nossa vida antiga, confessou ela uma noite, enquanto tomavam chá na cozinha. Dário suspirou, entendendo a frustração da irmã. Eu sei, Júlia. Mas aqui estamos seguros, e você tem Luan. Ele precisa de você, disse ele, tentando confortá-la. Apesar das dificuldades, os dois irmãos criaram um vínculo ainda mais forte. Dário cuidava de Júlia e a ajudava com Luan, enquanto ela tentava se adaptar à nova vida. As noites eram preenchidas com conversas e risadas, e aos poucos, Júlia começou a perceber que, apesar da simplicidade, havia beleza naquela vida. Dário continuava a trabalhar no supermercado e a pintar sempre que podia. Sua arte era uma forma de escapar e encontrar paz. E mesmo com as dificuldades, ele sabia que estava exatamente onde deveria estar. A presença de Júlia e Luan trouxe uma nova dinâmica à sua vida. Uma mistura de desafios e momentos preciosos que ele jamais trocaria por nada. Certa tarde, enquanto pintava no jardim, Júlia se aproximou, observando a tela. Você é realmente talentoso, Dário, disse ela, admirada. Obrigado, Júlia. Isso significa muito para mim, respondeu ele com um sorriso. Sabe, eu sempre desejei mais, mas vendo você tão feliz fazendo o que ama, acho que estou começando a entender. Talvez eu precise encontrar algo que me faça feliz também, disse ela pensativa. Dário olhou para a irmã, orgulhoso. Você vai encontrar, Júlia. Tenho certeza disso, respondeu ele confiante. Os dias se passaram e, aos poucos, Júlia começou a encontrar pequenas alegrias na nova vida. Ela e Dário formaram uma equipe, apoiando-se mutuamente e criando um ambiente amoroso para Luan. A simplicidade da vida que antes parecia uma prisão, agora começava a se transformar em um lar acolhedor e cheio de amor. E assim, entre pinceladas e risos de criança, Dário e Júlia construíram uma nova vida, longe das expectativas e pressões da família, mas repleta de autenticidade e cumplicidade. Dário encontrou Sara na praia novamente, o sol brilhando intensamente no céu azul. Eles se cumprimentaram com um sorriso e um abraço amigável. Onde está o Luan? Perguntou Sara, olhando ao redor, procurando pelo garoto. Está com a mãe dele hoje, respondeu Dário. Que bom. E por que você está por aqui? Indagou ele, curioso. Eu queria passar um tempo em um local calmo, explicou Sara. Agora sou escritora e estou tentando escrever meu primeiro livro. Preciso de um lugar tranquilo para me concentrar. Dário ficou genuinamente feliz por ela. Isso é incrível, Sara. Aposto que você será uma ótima escritora. Que coincidência maravilhosa nos encontrarmos aqui. Sara sorriu, mas seu sorriso logo desapareceu quando Dário perguntou. Por que você sumiu junto com seus pais anos atrás, quando estudávamos juntos? Sara ficou visivelmente nervosa com a pergunta. Houve um problema. Tivemos que nos mudar, disse ela, hesitante, desviando o olhar. Dário notou o nervosismo dela e, para aliviar a tensão, não insistiu no assunto. Entendi, disse ele com um sorriso tranquilizador. Sara rapidamente mudou de assunto. Que tal nos encontrarmos no restaurante da cidade? Sugeriu. Adoraria, respondeu Dário. Sara ficou visivelmente aliviada e feliz. Ótimo, nos vemos lá, disse ela, se despedindo com um sorriso. Dário voltou para casa ao cair da noite e encontrou Júlia falando amorosamente ao telefone. Ela parecia feliz e envolvida na conversa. Após terminar a ligação, ela se virou para Dário. Você poderia cuidar de Luan amanhã? Perguntou ela. Dário hesitou por um momento. Não posso, Júlia. Já combinei de sair, respondeu. Júlia não gostou da resposta e franziu o senho. Então vou deixar ele com uma amiga minha, disse ela, já se levantando.
Dário respirou fundo, incomodado com a ideia. Tá bom, eu fico com ele, disse ele cedendo. Obrigada, Dário. Você é um ótimo tio, disse Júlia saindo rapidamente de casa. Depois que ela saiu, Dário pegou o telefone e ligou para Sara. Sara, eu vou ter que cancelar amanhã. Vou ficar cuidando do meu sobrinho, disse ele um pouco desapontado. Sara, no entanto, teve uma ideia. Por que você não traz o Luan junto? Eu adoraria vê-lo, sugeriu ela. Dário sorriu, sentindo-se aliviado. Ele vai adorar. Obrigado, Sara. Desligando o telefone, Dário contou a Luan que eles iriam comer em um restaurante com Sara no dia seguinte. Vamos comer no restaurante com a Sara amanhã, disse ele. Luan comemorou, pulando de alegria. Papai e eu vamos com a namorada do papai para um restaurante, exclamou Luan animado. Dário riu e corrigiu o sobrinho. Eu não sou seu pai, Luan. Sou seu tio. E Sara não é minha namorada. É só uma amiga, disse ele acariciando os cabelos do garoto. Luan, no entanto, insistiu. Você é meu papai, disse ele com convicção. Dário suspirou e deu um beijo na testa do menino, colocando-o para dormir. Ele sabia que Luan passava mais tempo com ele do que com a própria mãe, e por isso o chamava de pai. Isso tocava o coração de Dário, mas, ao mesmo tempo, o deixava preocupado com a falta de presença materna. Na manhã seguinte, Dário acordou cedo e preparou Luan para o dia. Eles foram ao restaurante encontrar Sara. Quando chegaram, Sara estava esperando na entrada com um sorriso acolhedor. Oi, Luan, disse ela, abaixando-se para ficar na altura do menino. Oi, tia Sara, respondeu ele, abraçando-a. Está pronto para comer algo delicioso? Perguntou ela, levantando-se e pegando a mão de Luan. Eles entraram no restaurante e se sentaram em uma mesa próxima à janela, com vista para o mar. Luan estava animado, olhando o cardápio com interesse. O que você vai querer, Luan? Perguntou Dário, sorrindo para o sobrinho. Quero hambúrguer e batata frita, respondeu ele com entusiasmo. Excelente escolha, disse Sara rindo. Enquanto esperavam pela comida, Dário e Sara conversavam, colocando o papo em dia. Luan desenhava em um papel que Sara havia trazido para ele, concentrado em suas criações. Fico feliz que você tenha vindo para cá, Dário, disse Sara, olhando-o nos olhos. Eu também. É bom ter alguém com quem conversar, além do Luan, respondeu ele sorrindo. A comida chegou e todos começaram a comer, desfrutando do momento juntos. Luan estava encantado com a atenção de Sara e Dário se sentia grato por ter alguém tão especial em sua vida novamente. Depois de comerem, eles caminharam pela praia, conversando e rindo. Luan corria na areia, pegando conchas e mostrando-as para Dário e Sara. O dia passou rapidamente e quando o sol começou a se pôr, Dário sabia que era hora de voltar para casa. Obrigado por hoje, Sara. Foi realmente especial, disse ele enquanto se despediam. Foi um prazer, Dário. Vamos fazer isso mais vezes, respondeu ela, abraçando-o. Dário pegou Luan pela mão e começaram a caminhar de volta para casa. Luan estava cansado, mas feliz. Tio Dário, hoje foi o melhor dia de todos, disse ele com os olhos meio fechados de sono. Dário sorriu, sentindo uma onda de felicidade. Também achei, campeão, respondeu ele apertando a mão do sobrinho. Ao chegarem em casa, Dário colocou Luan na cama e o cobriu com carinho. Ele se sentou ao lado do menino, observando-o dormir. O dia tinha sido cheio de surpresas e emoções, mas Dário sabia que cada momento valia a pena. Ele estava determinado a fazer o melhor para Luan e, ao mesmo tempo, continuar perseguindo seus próprios sonhos. E com Sara de volta em sua vida, ele sentia que tudo era possível. No dia seguinte, Júlia voltou para casa acompanhada por um homem desconhecido. Dário observou-os com curiosidade quando entraram. Dário, esse é o Marcelo, disse Júlia com um tom casual.
Dário estendeu a mão para cumprimentar Marcelo, mas não pôde deixar de sentir uma antipatia imediata pelo homem. Havia algo no jeito de Marcelo que não lhe agradava. Marcelo, por sua vez, deu um aperto de mão breve e murmurou um prazer antes de sair para fumar do lado de fora. Dário tentou disfarçar sua inquietação, mas antes que pudesse perguntar sobre a natureza do relacionamento entre Júlia e Marcelo, sua irmã o interrompeu, mudando a expressão para irritada. "Com quem você saiu ontem à noite, Dário?" perguntou ela abruptamente. Dário ficou confuso com o tom acusatório de Júlia. "Eu saí com a Sara, uma amiga de infância", respondeu ele, ainda tentando entender a situação. A expressão de Júlia ficou ainda mais cerrada. "Não acho bom você sair com aquela mulher, Dário. Ela não tem boa índole", disse Júlia, claramente aborrecida. Dário franziu o senho, perplexo. "O que você está dizendo, Júlia? Sara é uma pessoa incrível. Por que você pensa assim?" perguntou ele, tentando manter a calma. "Eu lembro dela e da família dela. Eles não são boas pessoas. Peço que você se afaste dela e, principalmente, não deixe o Luan perto dela", insistiu Júlia. Dário sentiu a raiva subir. "Júlia, se você quer controlar minha vida e a do Luan, talvez devesse pensar em ficar mais em casa e não passar a noite com outras pessoas", disse ele, a voz firme. Júlia ficou ainda mais irritada. "Não vou avisar outra vez, Dário", disse ela antes de virar as costas e ir se trocar para o trabalho. Dário respirou fundo, tentando acalmar-se. Ele estava perplexo com a reação da irmã e não conseguia entender a razão de tanta hostilidade em relação a Sara. Passou o resto do dia pensativo, as palavras de Júlia ecoando em sua mente. Depois do trabalho, ele encontrou Camila, uma amiga que havia feito desde o primeiro dia que se mudou para aquela cidade. Ela percebeu a expressão preocupada de Dário e perguntou: "Dário, está tudo bem? Você parece irritado há alguns dias." Dário suspirou, sentindo a necessidade de desabafar. "É a Júlia. Ela tem desconfiança sobre uma amiga de infância minha, a Sara. Não entendo o porquê", explicou ele frustrado. Camila, que secretamente nutria sentimentos por Dário, sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir sobre Sara. Ela tentou esconder sua decepção, mas suas palavras saíram com um toque de melancolia. "Talvez você devesse seguir seu coração, Dário", disse ela, tentando ser imparcial. Dário agradeceu o conselho, mas notou a tristeza nos olhos de Camila. "Obrigado, Camila. Eu realmente preciso pensar sobre tudo isso", respondeu ele com um sorriso gentil. Ao voltar para casa, Dário se sentia ainda mais confuso. Júlia já tinha saído para o trabalho e a casa estava silenciosa. Ele se sentou no sofá, refletindo sobre os acontecimentos dos últimos dias. Por que Júlia tinha tanta aversão a Sara? E por que Camila parecia tão abatida? Mais tarde naquela noite, enquanto preparava o jantar, Dário decidiu ligar para Sara. "Oi, Sara", disse ele quando ela atendeu. "Podemos nos encontrar amanhã? Eu realmente preciso conversar com você sobre algo importante." "Claro, Dário. Nos vemos amanhã no café de sempre?", respondeu ela com a voz suave. "Perfeito. Até amanhã", disse ele desligando. Dário sabia que precisava esclarecer as coisas com Sara. Ele queria entender o que havia acontecido no passado para justificar a desconfiança de Júlia. Além disso, ele precisava lidar com seus próprios sentimentos e as complicações que surgiram desde o reencontro com Sara. Na manhã seguinte, Dário acordou cedo, ansioso pelo encontro. Deixou Luan com uma vizinha de confiança e foi ao café onde combinou de encontrar Sara. Ao vê-la, sentiu um misto de alívio e apreensão. "Oi, Dário", cumprimentou Sara, sorrindo. "Oi, Sara", respondeu ele, tentando sorrir de volta. "Precisamos conversar sobre algumas coisas." Eles se sentaram em uma mesa afastada e Dário começou a falar. "Sara, você se lembra de quando perguntei por que você e seus pais desapareceram de repente?", perguntou ele, observando a reação dela. Sara respirou fundo,
parecendo mais tranquila desta vez. Sim, Dário, eu lembro, disse ela. Houve muitos problemas na nossa família naquela época, coisas que eu preferi não contar porque são dolorosas. Dário assentiu, compreendendo a dificuldade dela. Entendo, Sara, mas preciso saber. Minha irmã, Júlia, tem muita desconfiança sobre você e sua família, disse ele com cautela. Sara abaixou a cabeça por um momento antes de responder. Não posso mudar o que aconteceu, Dário. Mas posso te garantir que não sou uma má pessoa. Estou aqui para escrever meu livro e talvez reencontrar velhos amigos, disse ela, olhando-o nos olhos. Dário sentiu a sinceridade nas palavras dela e assentiu, decidido. Eu acredito em você, Sara, disse ele, segurando a mão dela. Eles continuaram a conversar, tentando dissipar as sombras do passado. Dário sabia que ainda havia muito a resolver, especialmente com Júlia. Mas, pelo menos, agora tinha clareza sobre suas intenções e sentimentos. Ele estava disposto a enfrentar os desafios que viriam, acreditando que a verdade e a sinceridade prevaleceriam, mesmo diante das adversidades. Sara se despediu e saiu, deixando Dário com uma mistura de sentimentos. Ele terminou seu café e estava prestes a sair quando viu seus pais entrarem na cafeteria. Era a primeira vez que os via desde que se mudara para aquela cidade. Eles se aproximaram e o abraçaram, mas Dário sentia a tensão no ar. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ele, tentando esconder seu desconforto. Júlia nos ligou. Ela disse que você estava saindo com Sara, respondeu sua mãe, com um tom de reprovação. Dário franziu o senho, confuso e frustrado. E o que isso tem a ver? Perguntou ele, sentindo a raiva crescer. Sara não é uma boa companhia para você, Dário, insistiu sua mãe. A família dela, eles são ladrões, seu pai completou. Anos atrás, a família de Sara trabalhava no mesmo ramo que a nossa. Usaram meios ilegais para tentar crescer e quase destruíram nossa empresa. Nós os desmascaramos e os forçamos a sair da cidade, disse ele com um tom duro. Dário ficou paralisado, sem acreditar no que ouvia. A revelação o deixou atordoado, sem saber como reagir. Pela janela da cafeteria, ele viu Camila passar e acenou para ela, que retribuiu com um sorriso. Seus pais perceberam e imediatamente começaram a especular. Aquela parece ser uma boa moça para você namorar, disse sua mãe, com um olhar de aprovação. Mas antes que Dário pudesse responder, seus pais voltaram ao assunto principal. Não estamos aqui apenas por causa de Sara. Queremos que você volte e cuide da empresa. Estamos ficando velhos, Dário, disse seu pai, com um tom que misturava urgência e autoridade. Dário balançou a cabeça, sentindo a pressão aumentar. Eu não quero cuidar da empresa. Se vocês precisam de ajuda, chamem a Júlia. Além disso, já me inscrevi em uma faculdade de artes e estou esperando o resultado, respondeu ele, tentando manter a calma. Os rostos de seus pais se endureceram com irritação. Isso não tem futuro, Dário, disse sua mãe quase suplicante. Júlia não é adequada ao cargo. Ela poderia destruir a empresa. Dário sentiu uma onda de exaustão. Levantou-se, decidido a terminar a conversa. Estou cansado. Falamos depois, disse ele, caminhando para a porta. Seus pais o seguiram com os olhos, mas não disseram mais nada. Antes de sair, seu pai acrescentou. Ficaremos alguns dias na cidade. Voltaremos a falar com você. Dário saiu da cafeteria, o coração pesado e a mente confusa. Ele pedalou de volta para casa, tentando processar tudo o que ouvira. A revelação sobre a família de Sara, a insistência de seus pais para que ele assumisse a empresa, a desqualificação de Júlia como uma líder potencial. Tudo isso era demais para lidar de uma vez. Quando chegou em casa, encontrou Júlia sentada no sofá, mexendo no celular. Ela olhou para ele e percebeu sua expressão abatida. Você viu nossos pais hoje, não viu? Perguntou ela, com um tom de voz misto de curiosidade e preocupação.
Dário suspirou e assentiu, sentando-se ao lado dela. Sim, eles apareceram na cafeteria. Disseram coisas sobre a família de Sara e querem que eu volte para cuidar da empresa, explicou ele, a voz carregada de frustração. Júlia franziu a testa preocupada. Dário, eles têm razão. Sara e a família dela nunca foram confiáveis, disse ela com um tom firme. Dário olhou para Júlia, incrédulo. Você está falando sério? Você concorda com eles? Perguntou ele, sentindo-se traído. Sim, concordo. Eu lembro do que aconteceu. Não quero ver você envolvido com alguém assim, respondeu Júlia cruzando os braços. Dário sentiu uma onda de frustração e raiva. Eu não acredito nisso. Sara mudou. Ela não é a mesma pessoa, disse ele tentando defender a amiga. As pessoas não mudam tão facilmente, Dário. Você precisa ser mais cuidadoso, insistiu Júlia. Dário levantou-se, irritado. Estou cansado de todos tentando controlar minha vida. Eu só quero seguir meu sonho e ser feliz, disse ele, a voz tremendo de emoção. E eu só quero proteger você, Dário. Não quero que você acabe machucado, respondeu Júlia, suavizando o tom. Dário balançou a cabeça tentando se acalmar. Eu aprecio a preocupação, Júlia, mas eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões, disse ele mais calmo. Júlia suspirou resignada. Ok, Dário, só não diga que eu não avisei, disse ela, voltando a olhar para o celular. Dário saiu da sala, sentindo-se ainda mais confuso e isolado. A noite passou lentamente, enquanto ele tentava encontrar alguma paz em meio ao turbilhão de emoções. No dia seguinte, decidiu ligar para Camila, sentindo a necessidade de desabafar. Oi, Camila. Podemos nos encontrar hoje? Preciso conversar com alguém, disse ele tentando esconder o desespero em sua voz. Claro, Dário. Nos encontramos no Parque às 3? Respondeu Camila com um tom acolhedor. Perfeito, vejo você lá, disse ele desligando. Dário chegou ao parque e encontrou Camila esperando em um banco. Ela sorriu ao vê-lo, mas notou imediatamente sua expressão abatida. O que aconteceu, Dário? Perguntou ela preocupada. Dário suspirou e sentou-se ao lado dela, começando a contar tudo o que tinha acontecido com Sara e seus pais. Eu não sei o que fazer, Camila. Todos parecem estar contra mim, disse ele, sentindo-se perdido. Camila segurou a mão dele, oferecendo conforto. Talvez você deva conversar com Sara, disse ela suavemente. Dário olhou para ela, sentindo-se um pouco mais aliviado. Obrigado, Camila. Você sempre sabe o que dizer, respondeu ele com um sorriso fraco. Eles passaram o resto da tarde conversando e Dário sentiu-se um pouco mais forte. Ele sabia que ainda tinha muitos desafios pela frente, mas estava determinado a lutar pelo que acreditava, mesmo que isso significasse ir contra sua família. Dário ligou para Sara e pediu que ela fosse à praia para conversarem. Sara, preocupada com o tom nervoso de Dário, foi até lá rapidamente. Ao chegar, encontrou-o andando de um lado para o outro na areia, claramente agitado. Dário, o que aconteceu? Perguntou ela, tentando acalmá-lo. Dário parou e olhou para ela, os olhos cheios de conflito. Meus pais me contaram sobre sua família, Sara. Disseram que vocês usaram meios ilegais para tentar destruir a empresa deles. É verdade? Perguntou ele com a voz tremendo de emoção. Sara suspirou, visivelmente abalada. Isso é uma mentira, Dário. Foram os seus pais que roubaram a minha família. Por isso nunca quis falar sobre isso com você. Respondeu ela com um tom de tristeza. Dário sentiu a raiva crescer dentro de si. Meus pais podem ter seus defeitos, mas nunca fariam isso, Sara. Retrucou ele com firmeza. Sara insistiu, os olhos brilhando de frustração. Dário, estou dizendo a verdade. Eles arruinaram nossa empresa e nos obrigaram a sair da cidade, disse ela, a voz carregada de dor. Dário balançou a cabeça incrédulo. Eu não posso mais conversar com você, disse ele,
antes de se virar e deixá-la sozinha na praia. Dário voltou para casa, ainda sentindo o sangue ferver. Quando entrou, encontrou seus pais conversando na sala. Eles não perceberam sua entrada e continuaram a conversa. Fizemos o necessário pelos nossos filhos, Maria. Se a empresa dos pais de Sara crescesse mais que a nossa, poderíamos perder tudo, disse seu pai. Dário ficou imóvel, ouvindo cada palavra. Sua mãe continuou com um tom frio. Nunca confiei em pessoas como eles. E você sabe, não queria que Dário se envolvesse com alguém daquela cor, disse ela com desprezo. Dário não conseguia acreditar no que ouvia. Entrou na sala de uma vez, interrompendo a conversa. O que vocês fizeram? Perguntou ele com a voz firme. Seus pais ficaram surpresos e tentaram disfarçar. Mas Dário insistiu. Falem a verdade, exigiu ele. Seu pai, vendo que não tinha como escapar, confessou. A empresa dos pais de Sara estava crescendo e nos fazendo perder clientes. Implantamos um funcionário dentro da empresa deles com documentos falsos. Depois fomos à justiça e os arruinamos, admitiu ele com um tom frio. Sua mãe olhou para o chão envergonhada, mas acrescentou. Eu também não gostava de Sara. Tinha medo de que vocês se apaixonassem e tivessem filhos. Filhos que seriam como ela, disse ela com um tom de repulsa. Dário sentiu uma onda de náusea e sentou no sofá, achando que estava em um pesadelo. Saiam daqui, não quero mais contato com vocês. Vocês nem ao menos foram visitar Luan quando ele nasceu. Nunca viram o neto de vocês, disse ele sentindo uma mistura de tristeza e repulsa. Seus pais ficaram irritados. Esta casa é nossa. Você vai voltar para a cidade e cuidar da empresa ou não terá onde morar, disse seu pai tentando intimidá-lo. Dário levantou-se, decidido. Eu prefiro dormir na rua a viver com vocês, disse ele saindo de casa. Ele caminhou pelas ruas até chegar a uma praça escura. Sentou-se em um banco e, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Chorou de arrependimento por ter duvidado de Sara e por ter dito aquelas coisas a ela. Após limpar as lágrimas, Dário decidiu ir até o hotel onde Sara estava hospedada. Ele chegou lá e bateu na porta do quarto dela. Sara abriu a porta, mas não o deixou entrar. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e ela ainda parecia muito irritada. O que você quer, Dário? Perguntou ela sem esconder a frustração na voz. Eu vim pedir desculpas, Sara. Eu não deveria ter duvidado de você, disse ele tentando controlar a emoção. Sara balançou a cabeça com os olhos cheios de mágoa. Eu não posso falar com você agora, Dário. Por favor, vá embora, disse ela, antes de fechar a porta. Dário ficou parado por alguns instantes, sentindo o peso da rejeição. Sem saber para onde ir, ele andou sem rumo pelas ruas, até voltar à praça onde estivera antes. Sentou-se em um banco tentando organizar seus pensamentos, mas a tristeza e o arrependimento eram esmagadores. Depois de algum tempo, Dário tomou uma decisão. Ele precisava de um lugar para ficar e alguém com quem conversar. Levantou-se e foi até a casa de Camila. Chegando lá, bateu na porta e ela atendeu rapidamente. Dário, o que aconteceu? Perguntou ela, preocupada ao ver o estado em que ele estava. Dário, com os olhos cheios de lágrimas, mal conseguia falar. Camila, eu posso passar a noite aqui? Pediu ele, a voz embargada. Camila o deixou entrar sem hesitar e o conduziu até o sofá. Sentou-se ao lado dele, esperando que ele se acalmasse o suficiente para falar. Entre lágrimas e soluços, Dário contou tudo o que havia acontecido. Eu fui até a Sara, mas ela não quis me ouvir. Meus pais, eles realmente fizeram tudo aquilo. Eu não sabia. Não sabia que eles eram capazes disso. Desabafou ele, sentindo-se esmagado pela revelação. Camila estava triste pelo que Dário estava passando, mas ainda mais triste ao perceber que ele realmente amava Sara. Ela respirou fundo,
tentando oferecer algum conforto. Dário, você precisa tentar falar com Sara novamente amanhã. É claro que você a ama. E pelo jeito, ela também ama você. Ela está magoada agora, mas quando a dor passar, ela vai entender. Aconselhou ela com suavidade. Dário olhou para Camila com gratidão e tristeza nos olhos. Desculpa, Camila. Você sempre foi uma amiga incrível. Eu nunca quis te fazer sofrer. Sei que você tem sentimentos por mim e sinto muito por não poder corresponder, disse ele, a voz cheia de pesar. Camila sorriu tristemente e balançou a cabeça. Não se pode obrigar ninguém a amar outra pessoa, Dário. Eu tenho que seguir em frente e ser feliz, assim como você, respondeu ela com uma voz suave. Dário a abraçou, sentindo-se grato por tê-la em sua vida. Obrigado por tudo, Camila. Você é uma pessoa incrível, disse ele sinceramente. Dário passou a noite no sofá, enquanto Camila foi para o quarto. Ele acordou na manhã seguinte com a luz do sol entrando pela janela. Sentou-se no sofá por um momento, refletindo sobre tudo o que acontecera. Sentia-se mais calmo, embora soubesse que ainda havia muito a resolver. Camila apareceu na sala, trazendo uma xícara de café para ele. Aqui, um pouco de café para começar o dia, disse ela, com um sorriso gentil. Dário aceitou a xícara e agradeceu. Obrigado, Camila, por tudo, disse ele, sentindo-se renovado pela bondade dela. Vá falar com Sara. Não desista dela, encorajou ela. Dário assentiu, determinado. Ele se levantou, deu um último abraço em Camila e saiu em direção ao hotel onde Sara estava hospedada, esperançoso de que poderia finalmente fazer as pazes com ela e começar a reconstruir a confiança entre eles. Dário foi até o hotel onde Sara estava hospedada novamente. Dessa vez ela parecia mais calma quando abriu a porta. Dário respirou fundo, os olhos cheios de arrependimento. Sara, eu preciso falar com você, disse ele com a voz trêmula. Eu fui um idiota. Desculpe por duvidar de você. Sara olhou para ele por um momento, avaliando sua sinceridade, e então deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Dário se sentou no sofá e começou a falar, contando tudo o que seus pais haviam revelado. Eles admitiram tudo, Sara, disse ele, a voz carregada de dor. A sabotagem, a discriminação. Eu nunca percebi, nunca imaginei que eles fossem capazes de algo assim. Sara assentiu, a tristeza evidente em seus olhos. Eu já sabia de tudo, Dário, inclusive do preconceito deles. Foi por isso que nunca quis falar sobre o passado, respondeu ela, com um suspiro. Dário baixou a cabeça, sentindo-se envergonhado. Desculpe por não ter percebido antes, disse ele. Sara olhou para ele com compaixão. Você não tem culpa das ações dos seus pais, Dário, disse ela suavemente. E se você ficar sem onde morar, pode ficar aqui comigo até eu voltar para a cidade. Dário levantou o olhar surpreso e agradecido. Obrigado, Sara, disse ele sinceramente. Enquanto isso, na casa de Dário e Júlia, os pais deles estavam tentando convencer Júlia a assumir a empresa. Percebendo que Dário não cederia, eles voltaram sua atenção para a filha. Júlia, precisamos que você assuma a empresa, disse seu pai com um tom desesperado. Júlia riu, balançando a cabeça. Jamais ficaria com a empresa. Eu gosto de dinheiro, mas viver com vocês e sob a pressão de vocês é pior do que a vida que levo agora, disse ela, firme. Os pais deles ficaram atônitos, sem saber como reagir. Júlia continuou, a voz cheia de ressentimento. E há algo mais que nunca perdoarei. Luan fez 7 anos e vocês nunca viram o neto. Para mim, como mãe, isso é imperdoável, disse ela, a voz carregada de emoção. Nesse momento, Luan entrou em casa, vindo da escola. Ele correu até a mãe e a abraçou. Depois olhou curioso para o casal desconhecido. Quem são eles, mamãe? Perguntou Luan. São amigos da mamãe, querido, respondeu Júlia,
com um sorriso forçado. Luan assentiu e foi tomar banho. Júlia voltou-se para os pais. Vocês podem sair agora, disse ela com firmeza. Os pais deles trocaram olhares e repetiram a ameaça feita a Dário. Se você não assumir a empresa, sairá desta casa e morará na rua ou irá conosco, disse seu pai. Júlia riu novamente. Já consegui outro emprego em outra cidade. Podem ficar com essa casa velha, disse ela desdenhando. Os pais dele saíram irritados, sem conseguir o que queriam. Júlia sentiu um peso sair de seus ombros. Um dia, enquanto Sara escrevia seu livro, ela também rabiscava detalhes de personagens em um papel. Dário observou com curiosidade. Posso ver? Perguntou ele. Sara entregou-lhe o papel e Dário pegou o pincel, começando a desenhar conforme descrito. Quando terminou, Sara ficou maravilhada. Está lindo, exatamente como imaginei, disse ela sorrindo. Ela olhou para Dário, uma ideia surgindo. Dário, você não gostaria de trabalhar nas ilustrações do meu livro? Perguntou ela. Dário sorriu, sentindo uma nova esperança crescer dentro de si. Eu adoraria, respondeu ele com entusiasmo. Trabalhando juntos, Dário e Sara encontraram um novo equilíbrio, um novo começo. Eles passaram horas discutindo ideias e desenhando, suas habilidades complementando-se perfeitamente. Dário sentiu que finalmente estava no caminho certo, tanto profissional quanto pessoalmente. E com Sara ao seu lado, ele sabia que podia enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Alguns dias passaram e estava perto de Sara voltar para a cidade. Dário, agora mais tranquilo com a situação de seus pais e o apoio de Sara, recebeu uma visita inesperada de Júlia. Ela entrou na casa com uma expressão preocupada. Como você está, Dário? Perguntou ela, tentando parecer calma. Dário sorriu, embora estivesse cauteloso. Estou bem, Júlia. E você? Respondeu ele, observando a irmã atentamente. Júlia respirou fundo e olhou para Sara, que estava ao lado de Dário. Sara, eu queria me desculpar. Fui injusta ao achar que você era uma má pessoa, disse ela com sinceridade. Sara assentiu, aceitando as desculpas. Obrigada, Júlia. Eu entendo, respondeu ela com um sorriso acolhedor. Júlia então mudou de assunto, parecendo mais nervosa. Eu consegui um emprego em outra cidade com o Marcelo, meu namorado. A empresa paga a moradia e a passagem, mas não aceitam crianças, explicou ela hesitante. Dário não conseguia acreditar no que ouvia. Olhou para Júlia atônito. Você está me pedindo para criar o Luan? Ele é seu filho, Júlia, disse ele incrédulo. Júlia suspirou com lágrimas nos olhos. Eu sei, Dário, mas eu preciso da sua ajuda, disse ela, quase implorando. Nesse momento, Luan estava brincando ao longe ao lado de Marcelo, que parecia visivelmente irritado com o barulho que o garoto fazia. Cala a boca, moleque! Gritou Marcelo, fazendo Dário se levantar imediatamente, o sangue fervendo. Você não pode falar assim com ele, disse Dário, avançando para cima de Marcelo. Sara ouviu os gritos e correu até eles, colocando-se entre Dário e Marcelo. Dário, calma, não vale a pena, disse ela, tentando acalmá-lo. Dário respirou fundo e voltou a falar com Júlia, ainda irritado. Não é justo, Júlia, mas não vou deixar meu sobrinho vivendo desse jeito. Vou criar Luan, disse ele decidido. Júlia abraçou Dário aliviada. Obrigada, Dário. Eu prometo que tomarei cuidado, disse ela, tentando controlar as lágrimas. Luan foi morar no hotel junto com Sara e Dário. Nos primeiros dias, ele se adaptou bem, pois Júlia passava muito tempo fora de casa e ele já estava acostumado. Dário e Sara se revezavam para cuidar do garoto e, aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Dias depois, chegou o momento de Sara voltar para a cidade. Ela fez um convite a Dário. Por que vocês não vêm para a cidade comigo? Tem uma ótima faculdade de artes onde moro, sugeriu ela com um sorriso esperançoso.
Dário ficou pensativo, mas após refletir, aceitou a proposta. Acho que é uma boa ideia, Sara, disse ele, finalmente. Dário, Sara e Luan foram para a cidade grande. Dário conseguiu um apartamento simples, onde morava com Luan, e Sara sempre os visitava. Após alguns meses, Dário recebeu a notícia que tanto esperava. Foi aceito na Faculdade de Artes. Ele pulou de felicidade, sentindo que seus sonhos estavam finalmente se tornando realidade. Sara também teve seu próprio sucesso. O livro que ela estava escrevendo, com ilustrações feitas por Dário, foi publicado e se tornou um sucesso. Esse reconhecimento abriu novas portas para ambos. Com o tempo, os sentimentos entre Dário e Sara se tornaram mais evidentes e eles começaram a namorar. Logo, decidiram morar juntos, para a alegria de Luan, que adorava a companhia de Sara. Algum tempo depois, Dário recebeu uma ligação de Júlia. Ela parecia bem, mas trazia notícias dos pais deles. Dário, nossos pais faliram. A empresa fechou, disse ela, a voz carregada de preocupação. Dário sentiu um misto de emoções, mas respondeu com firmeza. A empresa foi construída à base de mentiras e preconceito. Era fadada a esse destino, disse ele com convicção. Apesar do que seus pais fizeram, deixando-o sem moradia, Dário, agora bem-sucedido com suas pinturas, decidiu pagar um local para seus pais morarem. É irônico, não é? Disse Sara rindo. Agora eles sobrevivem com o dinheiro do que um dia disseram que não tinha futuro. Dário sorriu abraçando Sara. Eles foram gananciosos e isso os destruiu. Eu agradeço por não ter seguido o mesmo caminho, disse ele, sentindo-se em paz. Com Sara ao seu lado e Luan feliz, Dário finalmente sentia que tinha encontrado o seu lugar. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas estava pronto para enfrentá-los, agora com a certeza de que estava no caminho certo.